Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos! Chave do Enem está no ar, reta final, anota aí. Este ano já está se acabando e você acompanha aqui nossa penúltima aula de 2023 do Chave do Enem. É noite de Ciências da Natureza. E para começar, você primeiro ano, está preparado? Já pegou a pipoca, já pegou a água, fez a listinha com certeza, né? Lembrando, está aberta a lista de humanas, a última lista desse ano de humanas. O ano que vem tem mais, mas já estamos encerrando o nosso ano por aqui. Semana que vem é a última, hein? Muito bem, vamos começar então o primeiro ano. Biologia para você iniciar a noite e aquecendo os motores em Ciências da Natureza. Comenta aqui, compartilha. Aliás, fez treineiro do Enem? Aqui no canal tem a resolução das duas provas, hein? Acompanhou com a gente? No teu E-Class também está lá o link do vídeo, está o gabarito provisório. Não perca nenhum tipo de conteúdo dentro do nosso portal. Então, sem mais demora, professor Júnior, é com você, rodou vinheta! Fala galera, tudo bem? Professor Nelson Júnior aqui de Biologia, mais uma vez para o primeiro ano do ensino médio. Lembrando que hoje é o Chave do Enem número 8. É isso mesmo, é o último Chave do Enem do ano. Mas você sabe que ano que vem você vai estar no segundo ano e vai continuar com o Chave do Enem toda semana aí com alguma das ciências que nós temos aí. E hoje, Ciência da Natureza, né? Biologia, Química e Física. Então vamos seguir. Lembrando que você fez um simulado durante essa semana, tinham 5 questões de biologia. Os simulados que vão estar aqui, a sequência aqui, talvez não é a mesma sequência que está aí no seu simulado, tá? Então você vai vendo as questões e vai acompanhando. Espero que você, ao olhar aqui, você acerte tudo, fique muito bem, muito feliz. E se tiver dúvida na hora que fez, espero que seja sanada agora. Beleza? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos lá para nossas questões então. Bom, hoje então a gente vai estar falando sobre 3 temas, que são os últimos temas ali das apostilas de vocês, né? Apostila 4, que é embriologia, histologia e crença sobre a origem da vida, tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão. Olha só, essa primeira questão é uma questão de histologia, estudo dos tecidos. A união de células forma os tecidos, certo? Vamos começar lá, ó. Estudos revelaram como a disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal. Como assim disbiose, professor? É o seguinte, dentro do nosso intestino, você já deve ter ouvido falar que a gente tem dentro do nosso corpo bactérias que são boas. Na verdade, não significa necessariamente que elas não causam a doença. O que acontece com as bactérias que estão no nosso intestino? Elas estão vivendo ali, constantemente elas são renovadas, mas a tendência é de ser o mesmo grupo, tá sempre ali. Isso faz com que, quando você tem um bom equilíbrio intestinal nessa microbiota, ou microbioma, que acho que fica até melhor, isso significa que essas bactérias estão em uma simbiose com você. Então elas estão ali se alimentando e elas também estão te ajudando. Por quê? Porque elas estão o tempo todo tentando atravessar a barreira do intestino, dando sinais químicos e deixando o nosso sistema de defesa ligado, atento, ativo, entendeu? Agora, o que acontece? Está dizendo aqui que quando revelam como disbiose, a disbiose é quando há um desequilíbrio intestinal. Então, sei lá, talvez você começou a se alimentar de forma diferente, talvez você tomou antibióticos muito fortes durante alguns dias, então você acaba eliminando essas bactérias, então você tem um desequilíbrio nessas bactérias, ok? Então tá lá, ó. A disbiose na microbiota intestinal pode influenciar no desenvolvimento de distúrbios neurodegenerativos como a doença de Parkinson. As pessoas acometidas por essa doença apresentam alterações significativas nos centros motores do cérebro, tá?
Então, ou seja, você tem regiões do cérebro que acabam sendo atacadas, tá? Por essas alterações no microbioma, certo? E isso chega até o cérebro. Nessas regiões motoras que você tem locomoção, ou seja, que você sabe ou exige um momento para se movimentar. Ah, eu quero levantar meu braço. Então você levanta. Isso não é um movimento involuntário. Agora não dá para eu poder fazer, eu quero que meu coração pare. Você não consegue fazer isso, certo? Então é uma região motora, de locomoção, de mexer e tal. Então ela começa a afetar isso e principalmente vão dando movimentações involuntárias. Por isso que a pessoa acaba tremendo um pouquinho. Olha só então, assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas no inserto do texto. Olha só, a agregação da proteína acinucleína onde que vai ser essa agregação dessa proteína? Onde que ela tem que atingir para com que nós tenhamos problemas nos nervos motores? Obviamente vai ser nos neurônios. Professor, então, essa daqui, letra B e letra C, tá os linfonodos. Os linfonodos, gente, são responsáveis na parte de defesa do organismo. Então, eles não vão atingir de forma motora, então precisa atingir neurônio, ok? Então, a gente já descarta, por exemplo, já na primeira, a gente descarta a letra B e a letra C, ok? Aí já fica mais fácil, só tem duas. Então, a agregação da proteína acinucleína nos neurônios está relacionada com a doença de Parkinson. Foi demonstrado que células específicas do tecido da mucosa intestinal, ou seja, se é da mucosa intestinal, então a gente está falando de um tecido de revestimento. Se a gente está falando de um tecido de revestimento, nós estamos falando de um tecido epitelial, o epitélio do intestino. Então é ali que está a microbiota. O intestino é tubular. Então esse revestimento da mucosa é um tecido epitelial. Então é ali que as bactérias estão e é ali que tem essa desbiose, tá? Então, epitelial. Aí, seguimos. Da mucosa intestinal pode expressar essa proteína. A desbiose pode levar ao aumento de espécies de bactérias. E já, na verdade, na segunda palavra, a gente já matou a questão, já sabe qual é a alternativa correta. Então, são as bactérias que eventualmente contribuem para agregar da acinucleína no intestino. E essa proteína pode migrar para o sistema nervoso central, configurando um possível mecanismo de surgimento da doença de Parkinson esporádica, tá bom? Então, olha só, você entende o que está acontecendo aqui? Como ela é esporádica, isso pode acabar acontecendo, e se não houver nenhum tipo de degeneração neural, você pode até mesmo ser curado com relação a isso. Obviamente, se há uma desbiose que pode afetar efetivamente o neurônio, essa doença acaba tendo uma continuidade ou até uma progressividade, tá? Piorar os tremores ali. Então, a tendência de você conseguir, com alguns medicamentos, ter às vezes um paliativo para dar uma melhorada. Então, a gente sabe, obviamente, que é a letra A. Então, neurônios, epitelial, bactérias e, claro, sistema nervoso central. Beleza? Acho que deu para matar essa daí. Professor, eu assinalei linfonodos. Opa, tem que se preocupar com isso aí. Lembra, se está falando de coordenação motora, obviamente, neurônio. Beleza? Vamos para a segunda? Vamos lá. A segunda tem um textão gigante aqui, mas vamos seguir. O tratamento mais inovador da medicina já está no Brasil e cada vez mais perto de chegar ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A tecnologia CAR-T-Cell é um tipo de imunoterapia que utiliza linfócitos T, célula branca, defesa, células do sistema imune responsáveis por combater
agentes patogênicos e matar células infectadas. O tratamento consiste em retirar e isolar linfócitos T, ativá-los, reprogramá-los para conseguir identificar células do câncer e depois inseri-los de volta no organismo do indivíduo. Nesse momento, as células de defesa modificadas voltam com mais força para eliminar as células tumorais. Olha que maravilha isso. Todo esse processo, desde a coleta, modificação das células e aplicação no paciente, pode durar em torno de 60 dias. A parceria entre o Butantan, Hemocentro de Ribeirão Preto e USP, na construção de 2 unidades, tem o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e fazer com que ele chegue ao Sistema Único de Saúde. Até então, a terapia só será oferecida no Centro de Terapia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, em uma pequena escala. Um paciente em tratamento por vez. A criação de 2 unidades de terapia celular vai aumentar essa capacidade para até 300 pacientes por ano. Então, olha só que maravilha isso aqui. O que está acontecendo? Eles pegam uma célula de defesa, certo? E eles conseguem reprogramar essa célula para fazer com que ela se torne mais específica, consiga reconhecer mais facilmente as células do câncer e consegue efetivamente eliminá-las, tá? Consegue realmente se alimentar, fagocitar elas e eliminar do seu corpo. Então essa é uma técnica nova e que a gente tem tudo para estar melhorando. Então pensa, 300 pacientes por ano é quase, se for calcular, como se fosse uma pessoa por dia que consegue entrar nesse tipo de terapia e com certeza ter um bom resultado. Olha só aqui, ó. Para responder a questão, então leia o texto básico, foi o que a gente viu. Células tumorais perdem o seu controle mitótico e multiplicam-se excessivamente. Dentre as listadas abaixo, a perda do controle divisional é mais provável de ocorrer nas células. Então, olha só, o que você tem que lembrar? Quando você estudou mitose, o seu professor ou a professora explicou para você que o câncer é quando uma célula mutante acaba se multiplicando de forma descontrolada. Então, assim, tudo é de forma controlada. Por exemplo, você teve um corte na mão. Ali, para poder fechar e ali forma uma cicatriz, você tem um processo de divisão celular ali. Então, você vai ter aquele processo e depois acaba, certo? Você está tendo produção de células da pele constantemente, né? Por quê? Porque você está renovando a pele. Então, você tem que ter essa produção e é totalmente programada. Não tem como se programar isso, você acabar produzindo muito mais células da pele, acaba ressecando. Isso seria um tremendo desastre. Agora, o câncer, ele é o desastre. É quando ele simplesmente se multiplica de forma descontrolada e a tendência do quê? Dele criar o tumor. Esse tumor, ele vai ocupar um espaço, ele vai tomar alguns tecidos, ou em alguns casos ele entra em metástase. Então ele começa a se enraizar para outro lugar, ou ele pode ser uma metástase por migração, então uma célula, 2, sei lá, entra na corrente sanguínea, vai para um outro lugar totalmente diferente de onde ele se iniciou. E aí causa câncer naquele lugar. Então isso é a divisão descontrolada, que é o câncer. Aí o que esse exercício quer? Ele tem aqui 5 alternativas e ele está perguntando para você, dessas 5 alternativas, quais células são muito mais prováveis que tenha uma divisão descontrolada. Qual desses tecidos é mais comum você ter uma divisão mitótica e aí você ter o descontrole? Então, olha só, aqui está células nervosas, então, no caso, os neurônios, células epiteliais, então, todo o tecido de revestimento, musculares, hemácias e cartilaginosas. O que acontece, gente? As cartilaginosas, elas até têm um certo processo de divisão celular,
assim como as musculares. Só que a tendência é de não ocorrer, ocorrer muito pouco, certo? Então, raramente você vai ter. Ah, professor, mas não tem pessoas que têm uma regeneração muscular e tal? Sim. Então, são casos assim que acontecem muito mais devagar ou, em alguns casos, muito raramente. As células nervosas, elas também são do grupo que, em alguns livros, você vai ver lá, por exemplo, que elas simplesmente não se reproduzem mais, não fazem divisão celular. Mas, assim, algumas pesquisas mostram que não necessariamente você tem, talvez, uma multiplicação celular, mas você tem uma regeneração nas redes neurais. Por exemplo, há casos de pessoas que tiveram cortes muito profundos no braço, na mão, que perderam a movimentação e depois de um tempo com fisioterapia, acaba tendo novamente alguma movimentação. Então você tem uma certa regeneração das redes neuronais que foram perdidas. Mas a tendência é dele não realizar mitose. E as hemácias são as células do sangue. As células do sangue, gente, elas não se multiplicam, porque as células do sangue não possuem núcleo celular, não tem material genético na hemácia. Professor, mas como é que fazem exame de DNA com o sangue nosso? Sim, com o sangue. E aí eles utilizam o quê? Os glóbulos brancos que têm material genético. As células vermelhas, os glóbulos vermelhos, as hemácias, os eritrócitos, mesmo nome para tudo, ele não tem núcleo, não tem material genético. Então elas só são produzidas. Quem produz essas células? A medula óssea, onde estão os ossos grandes. Então ela vive em torno de 90, 120 dias aproximadamente, morre e devem ser produzidas. Então de todas essas aqui, a mais provável de ocorrer uma divisão descontrolada é o tecido epitelial, tá? Então ele é muito mais provável porque ele é um tecido que está em constante renovação, em constante divisão celular. Então, se acontecer uma mutação ali, é ele que vai ter uma multiplicação muito maior, tá bom? Vamos lá para a próxima. Os vertebrados ovíparos, que possuem anexos embrionários, então ovíparos, né, que são aqueles que põem ovos, e tem os anexos embrionários. Lembra que os anexos embrionários, ele não faz parte do embrião, mas ele auxilia no desenvolvimento dele, tá? Bem desenvolvidos, garantem a sobrevivência do embrião dentro do ovo e, na maioria dos casos, independente da mãe. Um desses anexos que envolve diretamente o embrião é a membrana denominada... Então é o seguinte, agora você tem que saber qual é dessas alternativas que está falando corretamente. Então olha só. Primeiro aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para você primeiro. Olha essa imagem aqui, ó. Aqui você tem os principais anexos embrionários. Então aqui você tem, ó, por exemplo, aqui como se fosse um ovo, tá? Então você tem um embrião ali no centro, poderia ser, sei lá, de uma galinha. Aqui você tem o saco vitelínico, ou vesícula vitelínica. O que o vitelo faz? O vitelo, gente, como você está vendo aqui, ele é um armazenamento de proteína. Então, obviamente, em um ovo de uma galinha, vai ter muito mais vitelo, muito mais proteína do que no embrião humano. Por quê, professor? Porque o embrião humano, ele começa a se desenvolver e, consequentemente, ele vai desenvolvendo ali a placenta, cordão umbilical e já começa a receber o nutriente da mãe. O ovo não. O ovo ele tem que se desenvolver até ele nascer com o que ele tem ali dentro. Por isso que muita gente come ovo ali quando está fazendo academia e tal, porque você vai ter uma maior quantidade de proteína, certo? Você vai ter bastante proteína também nos ovos de alguns peixes, de anfíbios, né? Que eles não têm o contato direto com a mãe para o desenvolvimento dele. Então, se não tem cordão umbilical, não tem um contato direto, então ele precisa ter bastante vitelo. Mas o vitelo é isso aí, essa quantidade de proteína. Depois nós temos ali o córion, então a membrana localizada fora do âmnion, tem a função de proteger o embrião. Suas células penetram no endométrio formando a placenta.
Então, essa região aqui, ela vai penetrar, no caso se for humano, né? Ela vai penetrar no endométrio ali, no tecido dentro do útero e vai formar a placenta, tá? O alantoide, aqui em cima, ó, o alantoide, que é esse aqui do lado, ele é uma bolsa embrionária que ele tem a função de auxiliar nas trocas de gases, tá? Ligando a circulação fetal até a placentária, para aqueles indivíduos que têm a placentária. Então a tendência é dele estar virando o quê? Acabar virando o cordão umbilical, certo? Então, mas no indivíduo ovíparo, ele vai ter essa região para fazer o quê? Simplesmente fazer essa eliminação de excretas também, o que precisar mandar fora, tá? O âmnion, lá em cima, está do outro lado, eu não consigo alcançar aqui, mas está do outro lado lá o âmnion, você está vendo ali. O âmnion, gente, ele é o quê? Ele é um líquido que vai preencher em volta ali do embrião e que evita tanto a desidratação dele, então, porque é líquido, né, tem água, e evita também o impacto. Então, por exemplo, no caso de um ovo, como ele tem um líquido ali dentro, isso vai fazer com que, se você chacoalhar, cair, ele possa não afetar, claro, se não quebrar a casca, né, ele pode não afetar ali o embrião. No caso do ser humano, quando a bolsa amniótica estoura, lembra que não estoura a placenta, tá? Já ouvi gente falando assim, nossa, estourou a placenta. Não, a placenta não estoura. O que estoura é a bolsa amniótica. E dentro dessa bolsa amniótica tem o âmnion, que é esse líquido. Então, se a mamãe está grávida, barrigão, ela bate em algum lugar, isso evita com que algo bata na criança, o osso bata na criança, dela se movimentar. Então, esse líquido serve para isso, para segurar ali, absorver o impacto também, tá bom? Sendo assim, vamos para a questão. Olha só a letra A. Saco vitelino, cuja função é reservar excretas nitrogenadas do embrião. Como eu disse, quem faz isso, no caso dos ovíparos, é o alantoide. Então, o alantoide é que faz isso. O saco vitelínico armazena ali o vitelo, a proteína. Então, tá errado. Letra B. Alantoide, cuja função é reservar nutrientes para o embrião. Então, olha só, o alantoide, ele também não vai reservar. Quem vai reservar é quem? O saco vitelínico, tá? Então, tá ao contrário aqui. Letra C, âmnion, cuja função é evitar a desidratação do embrião. Opa, parece que alguém falou isso. Exatamente. Letra C está correta. Tá, mas e a D? Por que está errada? Córion, cuja função é transferir o alimento para o embrião. Tá? Olha só. Professor, mas vem cá. Você não disse que o córion, ele vai acabar virando a placenta? Sim, gente. Só que o indivíduo ovíparo, as mães não têm placenta, né? Então as fêmeas não têm placenta. Então ela está simplesmente descartada aqui, tá bom? E o córion, obviamente, ele vai durar a vida, que seria no caso a casca ali do ovinho, né? E no caso do placentário vai virar aí a placenta. Então tá errada. E ali, letra E, placenta, cuja função é realizar as trocas gasosas. Então você sabe que o indivíduo ovíparo não tem placenta, então totalmente descartado. Beleza? Vamos seguir aqui para a penúltima. Considerando as teorias sobre a origem da vida, assinale a afirmação verdadeira. Olha só, eu tenho aqui 4 frases e você tem que lembrar dos experimentos que o seu professor explicou para você em sala de aula. Que ele foi falando ali de vários experimentos que tentaram provar a biogênese ou a abiogênese. Qual a diferença de biogênese para abiogênese? Bio vem de ser vivo, certo? De vida. Então, biogênese é uma teoria que acredita que um ser vivo só pode originar de um outro ser vivo. Então, uma mosca só pode vir da larvinha,
um cavalo vem de outro cavalo, um cachorro vem de outro cachorro e por aí vai. No caso da abiogênese, lembra que o A nega. A da abiogênese acredita que os seres vivos poderiam surgir a partir de componentes inorgânicos, tá? Então poderiam surgir a partir, sei lá, de alguns de alguns minerais, né? A união de ferro, a união talvez de metano, algum gás, né? Isso inorganicamente poderia se juntar e aí formar um novo ser vivo, tá? Vamos lá então. Letra A. Os experimentos de Louis Pasteur provaram a geração espontânea da vida. Bom, vamos ver. Esse daqui é o experimento que o Louis Pasteur fez. Claro que ele fez outros vários, tá? Mas aquele que ele fez e conseguiu comprovar a teoria dele foi esse daqui, do balão pescoço de cisne. O que ele fez? Ele pegou, colocou um caldo nutritivo, tá? Muitos deles faziam com algumas folhas e misturavam ali com água e ferviam, tá? Ele pegou um bico assim, fez aquele pescocinho de ganso que você tá vendo ali. Na parte 3 aqui, ó, você vê que o caldo ele é fervido e totalmente esterilizado. E aí na 4 você tá vendo ali o seguinte, ó, após alguns dias de vida, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Que foi assim, ó. Teve vários outros pesquisadores que eles faziam um caldo em uma espécie parecido com um copo e faziam uma tampa. Só que alguns deles ou não ferviam o suficiente para esterilizar, outros deixavam aberto, outros ferviam bastante, cada um fazia de uma forma, certo? Aí teve um pesquisador que ele foi, aqueceu o caldo e ele foi, pegou e tampou. Depois de alguns dias, o caldo ficou escuro, cheio de micro-organismos, tipo bactérias, fungos, seja o que for. E aí ele falou assim, olha, tá vendo? Aqui algo inorgânico, é só essas plantas aqui que estavam mortas, fervidas, gerou um novo ser vivo e tal, começou com essa história. Aí veio um outro pesquisador que fez o mesmo experimento, só que daí ele fez um experimento fervendo muito mais tempo o caldo. Quando ele tampou, simplesmente não apareceu um ser vivo ali. E aí eles ficaram naquela briga, e não é, e tal. Eles falaram, não, acho que tirou a força vital. Aí depois de algum tempo, de alguns anos, descobriram que o oxigênio era essencial para a vida. Então eles falaram o seguinte, não, é que é o seguinte, um tirou o oxigênio, por isso que não surgiu, outro deixou o oxigênio e ficou aquela história. E aí veio o Pasteur e resolveu fazer o seguinte, então eu vou fazer um experimento para ver se o oxigênio vai estar entrando, mas não vai surgir ser vivo. O que ele fez? Quando ele fez essa curvatura, ele aqueceu, o que acontecia? O ar, quando estava esfriando, o ar entrava pelo caldo, só que como esse bico curvado estava úmido, ele começou a ver que essa curvinha aqui estava escura. Quando ele tirou uma amostra, ele viu que estava cheio de micro-organismos. E na amostra dentro do balão, não tinha micro-organismo. Aí ele falou assim, ó, tá vendo? Tá entrando oxigênio, foi fervido, o oxigênio precisa para a vida, então isso significa que um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente. Quando ele quebrou o gargalo da garrafa, que começou a entrar ar com outros micro-organismos, aí sim esse caldo ficou escuro com esses micro-organismos. Então ele mostrou, na verdade, que a biogênese era correta, que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. E esse Louis Pasteur é o criador da pasteurização, que é um tipo de purificação do leite, e hoje em dia a gente usa para muitas outras coisas, né? Então aquece o líquido a uma temperatura ali perto de 70 graus e depois joga ele ali perto de zero. Então são duas temperaturas contrastantes que faz uma esterilização. Então a gente já viu que, na verdade, não é geração espontânea, tá errada.
A letra B. Francisco Redi afirmou que organismos complexos têm origem a partir de matéria decomposta. Então, Francisco Redi, ele fez esse famoso experimento aqui. Ele, na época, acreditavam que os indivíduos surgiam a partir de algo que não tinha vida. Então, por exemplo, eles viam um lixo, daqui a pouco aparecia um rato. Eles falavam, pô, o rato veio de lá. Né? Via, por exemplo, um lixo apodrecendo, saiu uma larva lá. Não, essa larva surgiu dessas matérias inorgânicas. Então, ele resolveu fazer o quê? Ó, vamos fazer um experimento, então. Ele pegou 2 potes, um pote ele deixou com carne aberto e outro pote ele deixou com a carne e com uma tela muito parecida com um gaze que a gente coloca em machucado, mas bem fininha. O que aconteceu? Na carne que estava aberta, as moscas chegaram, colocaram seus ovos, os ovos eclodiram, viraram as larvas. E depois de um tempo, essa larva vira mosca. No caso naquele com a gaze em cima, o que aconteceu? As moscas voaram na gaze, sentindo o cheiro da carne, puseram os seus ovos na gaze, os ovos eclodiram e aí surgiu o quê? Surgiu as moscas. Então ele mostrou aqui que o indivíduo só pode surgir a partir de um outro ser vivo e não de algo que está apodrecendo. Então foi totalmente ao contrário o que ele acabou, o que está dizendo aqui a questão. Letra C. Stanley Miller e Harold Urey provaram que micro-organismos surgem apenas de outros micro-organismos. Bom, será que foi isso que ele falou? Ó, esse daqui foi o experimento que eles fizeram. Existe uma teoria da evolução química dos seres vivos que é de um cientista chamado de Oparin. Então, ele que criou a ideia lá, que o professor seu falou, da atmosfera primitiva, que tinha alguns gases, esses gases com a atmosfera inóspita que era, cheia de vulcões, cheia de raios e tempestades. Esses raios juntavam esses componentes inorgânicos e surgiu ali componentes orgânicos, tá? Só que essa teoria começou a ter alguns problemas de pesquisa, começou a ter alguns problemas de dúvida, será que tinha oxigênio na época, não tinha e tal, começaram a pensar. E aí surgiu esses dois pesquisadores, o Miller e o Urey, que resolveram fazer um teste em laboratório, simulando o que aconteceu na atmosfera primitiva, né? Então eles fizeram o quê? Fizeram esse aparelho. Aqui dentro desse balão, eles colocaram metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. E aqui eles faziam o quê? Eles pegavam o vapor d'água, então precisava estar aquecido. Eles faziam o quê? Eles davam alguns choques elétricos aqui, simulando os raios que eles acreditavam ter na atmosfera primitiva. E aí, depois desses raios, eles foram ver no concentrado de água, no final, quando a água se esfriou e foi ali para aquele boil de água, o que aconteceu? Eles verificaram que existia ali alguns tipos de aminoácidos, como por exemplo a alanina. E aí, o que eles fizeram com isso? Eles publicaram e deram crédito a essa teoria evolucionista, dizendo que poderia surgir compostos orgânicos a partir de moléculas não orgânicas, como você viu aqui, metano, amônia e tal. Aí, claro que hoje a gente sabe que a atmosfera primitiva é uma hipótese do que aconteceu. E, obviamente, um trabalho em laboratório é totalmente protocolado, controlado, a quantidade de energia elétrica, a quantidade de metano, amônia e tudo mais. Então, obviamente, esse trabalho, há uma certa dúvida se talvez foi diferente do que acredita ser a atmosfera primitiva. Lembrando que a educação adventista ela é criacionista. Então, ela acaba, de algumas vezes, vendo alguns empecilhos aqui. Mas, obviamente, quando você for fazer as suas provas, ela tem um teor evolucionista. Então, é nessa cabeça que você tem que acabar chegando lá
acreditando que realmente foi isso que aconteceu e isso é imutável e pronto, tá bom? Beleza. Então, tá dizendo aqui, ó, Stanley Miller e Harold Urey provaram que micro-organismos surgem apenas de outros micro-organismos. Então, não foi isso. A ideia deles era de abiogênese, que o ser vivo pode surgir a partir de moléculas inorgânicas. Então, obviamente, está correto a última, que é a letra D. A teoria da biogênese admitia que a vida surgia através de outra pré-existente. Ok? Acertaram? Vamos para a última para poder encerrar essa aula maravilhosa, que é a melhor que você está tendo hoje, né? Vamos lá, ó. Analise a figura abaixo. Sobre a teoria endossimbiótica. O que é a teoria endossimbiótica? De acordo com a teoria evolucionista, acreditava que os primeiros seres vivos a serem formados eram seres que não utilizavam o oxigênio para obter energia, certo? E a partir de a inserção de algum tipo de micro-organismo dentro de uma determinada célula que não precisava de oxigênio, eles começaram a utilizar o oxigênio até então. E acreditavam também que algumas células que receberam outros tipos de micro-organismos começaram a produzir o oxigênio. Então, eles acreditavam que, havendo a produção de oxigênio, surgiriam indivíduos que captam o oxigênio para energia, ok? Olha só, aqui você tem dois exemplos, célula ancestral hospedeira e a célula atual. Então você está vendo aqui que está entrando mitocôndrias e cloroplastos. Então eles acreditavam que esses seres eram seres também, né, que existiam, e esses seres acabaram entrando em uma célula, e nessa célula eles começaram a fazer a produção de oxigênio, a obtenção de oxigênio e tudo mais, tá? Então olha só, vamos ver as alternativas. É possível concluir, de acordo com essa explicação e essa imagem, que a autoduplicação das mitocôndrias e dos cloroplastos é uma evidência da teoria endossimbiótica. Gente, olha só, aqui você tem uma mitocôndria, certo? E você está vendo que, além de todo o formato que a gente tem aqui, das cristas mitocondriais, espaços intermembranas, a membrana externa, matriz mitocondrial, ribossomos, nós também temos DNA. Se nós temos DNA e temos ribossomos, nós podemos ter síntese de proteína. Ou seja, a mitocôndria, ela consegue se autoduplicar, formar uma nova mitocôndria, formar mais mitocôndria, tá? Olha só o ribossomo. O cloroplasto. O cloroplasto também tem ribossomo e também tem DNA. Cloroplasto que você encontra em quem faz fotossíntese. Então, se eles têm isso significa que eles podem se autoduplicar. Então, sabendo disso, foi que eles começaram a criar essa hipótese de que o cloroplasto e a mitocôndria entrou em algum momento em algumas células que eram semelhantes ao que é a bactéria hoje, e ali formaram as células, tanto as células eram eucariontes, né? Então já tinha uma organização nuclear, eles acreditam, e ao inserir isso, eles começaram a ter a formação de novos seres vivos com obtenção de oxigênio, tá? Então voltando lá, ó. Aí está dizendo o seguinte, 2. Bactérias fagocitadas por células ancestrais passaram a parasitá-las, originando as mitocôndrias e os cloroplastos. Gente, se você tem, por exemplo, bactéria entrando dentro de uma outra bactéria e essa bactéria começou a parasitar, obviamente você não tem multiplicação de ser vivo aqui, tá? Então ela está incorreta. Número 3. Mitocôndrias e cloroplastos seriam organismos independentes que, ao serem englobados por células eucariontes, desenvolveram as mesmas, uma relação simbiótica. Então, essa daqui seria a ideia da teoria endossimbiótica. Então, está correta a número 1 e a número 3.
né, acreditando que a mitocôndria e o ribossomo, como eles são, o cloroplasto, como eles conseguem se autodividir, eles entraram dentro de uma célula eucarionte, então teve o desenvolvimento dessas células, né, formando daí novas espécies, novos seres vivos, com o passar do tempo, ok? Bom, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham acertado bastante coisa, espero que você que tinha dúvida conseguiu sanar suas dúvidas. E o que eu tenho para dizer é que você tenha um bom Enem, que você que está fazendo para testar, né? Que você possa ter um ótimo final de ano, que as suas notas sejam ótimas aí no colégio que você está. Você tenha um final de ano maravilhoso, com muita alegria, muita festa, muita paz. E a gente se vê no ano que vem, no Chave do Enem 1 para o segundo ano. Grande abraço para o professor Nelson Júnior, gente. Tchau, tchau. Isso aí, mandaram bem em Biologia em primeiro ano. Vamos agora para a nossa segunda aula. Não se esqueça, @chave do Enem. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, verificar todo o material que está aqui no canal da Educação Adventista Brasil e também lá no seu Eclass. Estamos terminando o ano. Já foi Biologia, agora vamos para Física. Professor Michel, é com você, rodou a vinheta. Fala galera, que bom estar aqui com você novamente. Estamos aqui mais uma vez para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente se dedicar e conseguir aí fechar com chave de ouro esse ano. Maravilha! Vamos lá para as nossas questões de hoje? Muito bem, hoje então nós vamos conversar um pouquinho a respeito de estática. Estática é um conteúdo aí, uma área da física que ela estuda o equilíbrio das forças. Bom, equilíbrio é quando você tem o equilíbrio dos corpos. Equilíbrio é quando você tem várias forças atuando em um determinado objeto, um determinado corpo, de maneira que todas essas forças se anulem. Isto é, a soma vetorial de todas as forças tem resultante zero. Neste estado, nós temos aquilo que nós chamamos de corpo em equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode ser estático, se o objeto estiver parado, ou dinâmico, se o objeto estiver em movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme. Bom, como consequência dos agentes físicos que atuam nesses estados de equilíbrio, a gente pode ter alguns elementos curiosos, potencialização de forças, como é o caso das talhas exponenciais, das alavancas e etc. Nós podemos ter também forças que atuam para a torção de objetos, como é o caso do torque, dos binários de força, que são alguns elementos que nós vamos analisar nessa nossa conversa de hoje, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Nossa primeirinha, a gente já tem aqui, ó, uma espécie de gangorra bastante curiosa, né? Observe ali, vamos ler juntos? Vamos lá. Em todas as questões, as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por G. Onde for necessário, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado para o módulo da aceleração gravitacional. A figura a seguir mostra uma prancha retilínea AB, que deve ser mantida na horizontal em equilíbrio estático. Então, vamos parar por aqui, vamos dar uma analisada ali naquela imagem, no que ele disse. Então, a gente tem ali uma prancha, você consegue identificar lá do lado esquerdo a letra A, aqui do lado direito a letra B, definindo essa superfície, então, da prancha AB. Essa prancha, ela está sobre um suporte, e observe que esse suporte, ele toca na prancha em apenas um ponto. A gente tem um ponto ali, que é o ponto de apoio dessa prancha que está aí. E forma uma espécie de uma gangorra, né? Então, com essa prancha aí. Só que de um dos lados dessa prancha,
a gente tem lá, olha só, uma determinada massa, que ele está chamando ali de M. E essa massa está a uma distância D1 do ponto de apoio. Do outro lado, a gente tem uma força representada ali, ó, puxando a barra para baixo, uma tal força F, e uma distância D2 do local onde está sendo aplicado essa ponta F, né, do ponto onde ela está sendo aplicado até o ponto de apoio. E observe também que ele diz que ela está em equilíbrio estático. O que significa equilíbrio estático? Equilíbrio é essa condição que eu citei agora há pouco, onde quando em um corpo a soma de todas as forças que estão atuando sobre ele tem resultante zero. Então, neste caso, ele está em equilíbrio. E esse equilíbrio ele é estático quando não há movimento relativo entre esse objeto e o referencial de análise. Então, o que a gente tem ali é que ele está parado. Trocando em miúdos, ela está parada, está tudo equilibrado ali em cima. Bom, vamos continuar vendo o que ele diz para a gente. O peso da prancha pode ser desprezado em comparação com as outras forças envolvidas. Ou seja, a gente pode desconsiderar o peso que essa prancha aí está exercendo sobre o ponto de apoio. A prancha está apoiada num suporte triangular no ponto C. Já vimos identificado ali esse ponto de apoio. E sobre ela está colocado um objeto que pode ser considerado pontual. Olha só que legal, ele está dizendo que eu posso desconsiderar o tamanho desse objeto. De massa 2 kg, a uma distância de 3 metros do suporte em C. Então ele identificou para a gente algumas coisas. Primeiro, ele identificou que a distância que a massa está do ponto de apoio, ela é de 3 metros e aquela massa que está sobre a prancha é uma massa de 2 kg. Do outro lado do suporte é uma força vertical F orientada para baixo de módulo 15 newtons, que está aplicada na prancha num ponto que está a uma distância D2 do suporte em C. Então a gente tem uma força conhecida de 15 newtons para baixo ali do outro lado da prancha. E ela está a uma distância desconhecida do nosso ponto de apoio, mas é-nos garantido que essa prancha toda está em equilíbrio. Então, enquanto a massa tenta fazer a prancha pender para o lado dela, aquela força equilibra e mantém a prancha parada, né? Então, considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da distância D2 para que a prancha seja mantida em equilíbrio estático. Então, nós queremos descobrir qual é o valor ali daquela distância D2. Vamos lá. A gente já sabe, então, que somando todas as forças, elas têm que se anular para estar no estado de equilíbrio. Mas existe um outro agente que somado também precisa se equilibrar, que a soma dele também precisa dar zero, que é o torque. O que é um torque? O torque, ou momento de uma força, ele é uma grandeza relacionada à rotação, à torção de objetos. Ele é dado pela formulazinha de força vezes a distância que essa força está sendo aplicada do ponto de apoio. Então, quanto mais próximo do ponto de apoio, maior é a força necessária para você conseguir rotacionar um objeto. Quanto mais longe do ponto de apoio, menor é a força necessária para você conseguir rotacionar esse mesmo objeto. De maneira que, se a gente pensar dos dois lados da prancha, então o torque de um lado tem que ser igual ao torque do outro. Se houvesse um torque maior, então essa prancha deveria estar rotacionando para o lado desse torque que é maior. Como não há, ela não está rotacionando, ela está em equilíbrio, então o torque aplicado em um lado e o torque aplicado do outro lado, eles têm que ser iguais. Professor, mas por que você não está saindo pela força? O senhor já disse que as forças têm que se anularem, têm que ser iguais também dos dois lados? Bom, é pelo simples fato de que através da força eu não consigo relacionar com ela a distância que está sendo aplicada. Mas para o torque, como o torque é força vezes distância, a gente consegue criar essa relação e descobrir a distância que ele está perguntando ali. Então, substituindo, do lado esquerdo ali a gente tem P, que é o peso do bloco de massa M, vezes D1, que é a distância que o bloco está do ponto de apoio, isso dá o torque do lado esquerdo da nossa prancha. Isso tem que ser igual ao torque do lado direito, que é a tal da força F, que está sendo aplicada para baixo, vezes a distância D2 que nós queremos descobrir. Bom, preciso abrir o peso daquele bloco ali. Peso, como você sabe, ele é a força gravitacional e ele é dado por massa vezes a aceleração da gravidade.
Então, ali no lugar de peso, coloquei massa vezes aceleração da gravidade, vezes D1, que é a distância que essa massa está do ponto de apoio. Isso tem que ser igual ao torque do outro lado, que é força vezes a distância onde essa força está sendo aplicada do ponto de apoio. Seguindo, a gente pode substituir ali, a gente já sabe que a massa da caixinha é 2 kg, então substitui ali o M por 2, G, que é a aceleração da gravidade, é 10, e D1, que é a distância entre a massa e o ponto de apoio, ele já tinha dito, enunciado também para a gente, que é 3 metros. Isso tem que ser igual, então, à força F, que a gente já sabe que vale 15, coloquei ali 15, e vezes o D2, que é o que a gente quer descobrir, a distância que essa força está sendo aplicada. Quando a gente multiplica ali 2 vezes 10, a gente tem 20, vezes 3, 60. Então, 60 é igual a 15 vezes D2. O D2 que está multiplicando o 15, né, o 15 que está multiplicando o D2, passa para o outro lado dividindo, e aí a gente vai ter 60 dividido por 15, e isso é exatamente 4, nos levando à ideia de que a distância D2, que a força F está sendo aplicada do lado direito da nossa prancha, é uma distância de 4 metros. Facinha essa questão, né? E aí, conseguiu, não conseguiu? Pergunta que não quer calar. Já está acabando a pipoca? Já estourou o suficiente para todas as nossas questões de hoje? Está com o seu chazinho aí do lado, o seu suco? Muito bem, então vamos lá. Não esquece de fazer a sua postagem, marcar a gente lá no Instagram, interagir com a gente, que é muito legal interagir com vocês. E, é claro também, se você tiver a sua dúvida, pode mandar a sua dúvida aí para a gente estar tentando te ajudar com essas suas dúvidas. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Questãozinha bem tranquila, não esquece, houve algum passo aqui, algum momento, onde você se perdeu nessa explicação, né, onde passou despercebido, se distraiu, chegou um WhatsApp aí, você pode então voltar aí e assistir de novo a explicação para você conseguir entender 100% dela, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima de hoje. Olha só que legal essa daqui, hein? Ela diz assim: retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda. Então a gente tem ali o modelo 1, que é aquela em formato de 1+, não é? O modelo 2, que é aquela em formato de um L, e o modelo 3, onde você tem ali um braço meio que ajustável do tamanho dele ali, né? Muito bem. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Em outras palavras, usando qual dessas chaves aí você precisa fazer menos força para conseguir rodar aí as porcas, né, que prendem a roda do carro? Muito bem, vamos analisar então o que cada uma delas nos oferece. Bom, já que a gente está falando de objetos que vão rotacionar para a retirada da porca, então a grandeza física associada a essas rotações é o torque. Vamos avaliar então o torque de cada uma delas e ver, né, o que esse torque nos revela para a gente. Então vamos começar aqui com o modelo 1. O torque do modelo 1 então, ele vai ser a distância de um desses braços, porque o ponto de apoio quando você rotaciona o braço está na região central, né? Observe que qualquer uma das 4 pontas ali do modelo 1 que você encaixar na porca, você vai ter sempre 2 lados, 2 alavancas, digamos assim, né, para você conseguir rotacionar. Então, ao mesmo tempo você pode puxar um lado para cima, você pode empurrar o outro lado para baixo, né? Então, o que a gente tem aqui, o torque, vai ser a distância entre esse centro de rotação e a ponta da chave, vezes a força F que está sendo aplicada. Só que como a gente pode aplicar essa força dos 2 lados, e os 2 lados têm a mesma medida, então a gente vai multiplicar aquele torque ali por 2. A gente também chama isso de binário de forças, quando a gente tem forças atuando em dois sentidos aí nessa nossa chave, né? Então, potencializando a rotação dessa chave. Então, o torque dela vai ser 2 vezes o 0,2. Por que 0,2, professor? Porque observa que lá no modelo 1, o braço dela, o eixo dela, mede 20 centímetros. Então, trouxe ele aqui em metros, 0,2 metros vezes F, que é a força que você precisaria fazer, então, para conseguir rotacionar essa chave aí. Bom, observe que o torque dela, então, 2 vezes 0,2, dá 0,4 F. Lembrando, aquele primeiro 2 que aparece ali é porque, como nós temos um eixo onde você tem os 2 lados da roda, do lado esquerdo você pode, por exemplo, puxar acima,
e o lado direito empurrar ele para baixo, então a gente vai ter duas forças atuando, uma de cada lado. Isso faz com que o torque se duplique, né, nessa nossa chave aí. Por isso aquele 2 vezes o 0,2. Então a gente já sabe que, independente do valor da força que você está aplicando aí nessa chave, ela vai responder com um torque de 0,4 vezes essa força. Agora vamos analisar ali o modelo 2. Bom, para o modelo 2, observe que o braço dela tem 30 centímetros, então o torque dela vai ser 0,3, que eu estou transformando de novo esse valor em metros, vezes F, que é o valor da força que você vai precisar aplicar. Lembrando, torque é sempre força vezes a distância do local onde essa força está sendo aplicada até o ponto de apoio dela, ponto de rotação. Então ali, 0,3 vezes F. Observe que se você aplicar a mesma força F, então, no modelo 1 e no modelo 2, de cara a gente já percebe que o modelo 1 vai ter uma resposta de torque maior, ele vai provocar maior torque, porque ele está multiplicando por 0,4, que é maior que o T2, que está multiplicando por 0,3. Então, por uma mesma força, a chave 1 ela já responde com um torque maior. E o modelo 3, observe que o modelo 3 ele também tem um binário, né, de forças. Então, você pode aplicar da mesma maneira que para o modelo 1, uma força acima e uma força abaixo. Então, observe que o braço inteiro dele mede 25 centímetros. E o que a gente quer é a distância não completa, não inteira, mas a gente quer a distância da ponta do braço até o centro de rotação, ali, o centro de apoio dele. Então, a metade de 25 vai dar 12,5 centímetros e meio, transformado ali em metros, 0,125. 2 porque é um binário de forças. Então, 2 vezes 0,125 vezes F. Roscou aqui para falar, hein? Quando a gente multiplica, então, 2 vezes o 0,125, a gente cai que o torque nessa terceira chave ele é menor ainda. Ele é de 0,25 F, 0,25 vezes a força F. Bom, então, em condições usuais, qual desses três modelos permite a retirada com maior facilidade? Bom, de cara a gente consegue enxergar ali, então, que é o modelo 1, porque ele está proporcionando um torque maior do que os outros dois modelos. Então, A e B dizem que é o modelo 1. A letra A diz que em função de o momento da força ser menor. Não, olha lá, o momento, o torque, né, é maior. E a letra B é a 1 em função da ação de um binário de forças. Bom, é verdade. Na 1 a gente tem a atuação de um binário de forças e isso faz com que o torque dela aumente. Maravilha! Legal essa questãozinha aqui, né? Olha só, a gente ia analisando aí cada uma dessas possibilidades de atuação dessas chaves que aparecem aí pra gente. Muito curioso como essas ferramentas são utilizadas para potencializar a força humana e conseguir aí lidar com situações diversas do dia a dia, né? Como no exemplo que ele trouxe aí das rodas de um carro. Muito legal mesmo essa questão aqui. Muito bem, agora uma questãozinha teórica. Essa questão aqui é uma questão também interessante. Olha só o que ela diz pra gente, que questãozinha bonitinha. O mecanismo que permite articular uma porta, isso é, fazer com que a porta fique articulada, você conseguir girar essa porta, né, de um móvel ou uma porta de acesso, é a dobradiça. Então, a dobradiça é o mecanismo que faz com que a porta rotacione, né? Normalmente, são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Aham! E aí, hein? E agora? Bom, agora a gente tem que analisar cada uma dessas imagens, cada um desses esquemas, desses diagramas que apareceram aí pra gente, não é? Uma maneira simples da gente conseguir enxergar quem são as forças que estão atuando é a gente pensar em o que será que aconteceria, né, com essa porta se ela estivesse pendurada por apenas uma das nossas dobradiças. Então observe que se você retirasse a dobradiça de cima, a tendência da porta, e você consegue imaginar isso, eu imagino facilmente aí na sua cabeça, a tendência da porta ela seria cair com a parte de cima se afastando do batente da porta, né? E a parte de baixo indo para o lado
da dobradiça? Porque ela está fixa, ela está presa ali, então ela vai tentar rotacionar em torno desse ponto onde ela está presa. Agora, se a gente solta a parte de baixo e deixa a porta presa só na parte de cima, então você também talvez consiga imaginar aí na sua cabeça que a tendência é a porta tentar ficar na diagonal, presa pela dobradiça de cima. Isso é, a parte de baixo da porta vir em direção à dobradiça de baixo que estaria solta, né? E como se fosse entrar ali no batente, ela vai ficar pendurada ali no batente. Então, se a gente pensar que existe uma força que essas dobradiças têm que fazer para evitar esses movimentos de quando a porta está solta, a gente poderia pensar, por exemplo, aqui na letra D, na alternativa letra D. Então, observe o seguinte, ali na letra D ela diz que a dobradiça de cima, a força resultante que ela está fazendo sobre a porta é uma diagonal para a esquerda e para cima. E a dobradiça de baixo, diagonal na direita e para cima. De fato, observe então que a força que a porta está fazendo contra essas dobradiças é justamente no sentido contrário deste 1 representado aí, né? Imagine só você, a dobradiça presa só pelo lado de cima. Bom, a porta tenderia a se deslocar exatamente ao contrário do vetor indicado ali na dobradiça de baixo. E se ela estiver presa só pela dobradiça de baixo, então a porta tenderia a se deslocar exatamente ao contrário do que ela está se deslocando, do que ela está representada ali na dobradiça de cima. Bom, um raciocínio bastante assim, intuitivo, bastante preliminar, mas que já dá conta da gente conseguir resolver aqui essa questão. Nós poderíamos até tentar desenvolver aqui um diagrama de forças, né? Tentar ver os vetores que estão atuando para chegar naqueles vetores resultantes ali, mas apenas no sentido mais intuitivo, de fato a gente já conseguiria responder essa questão aqui. Bastante curiosa, né? Mas eu imagino que talvez a letra C possa causar também bastante confusão, porque quando a gente olha a letra C, a gente pensa, bom, o peso, né, está puxando a porta para baixo, logo as dobradiças estão puxando para cima. Mas o peso é uma das componentes que estão atuando ali, né? A gente também vai ter ali, por exemplo, quando você está rotacionando essa porta, uma força centrípeta, né? Então, quando você faz a resultante entre a centrípeta e o peso, ou a centrípeta, e no caso da dobradiça, a centrípeta e a normal que essa dobradiça está exercendo sobre a porta, a gente tem aquela resultante que você encontra ali nas dobradiças, né? Então, daria até para a gente esquematizar bastante essas forças aqui, mas a análise intuitiva da questão já consegue entregar para a gente a alternativa letra D de dado. Maravilha, legal, bonitinha essa questão, né? Eu gostei bastante dela. Bom, temos aqui mais uma que trata desses conceitos, só que agora com outros objetos também bastante utilizados no nosso dia a dia. Vamos ver o que ela tem a dizer para a gente. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, aplicam uma força, chamada de força potente. Então, todos aqueles objetos estão ali, ó, a força que você vai fazer, o agente externo, a pessoa vai fazer sobre cada um daqueles elementos que está ali, é a força potente. Em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de força resistente, em outro ponto da barra. Então, por exemplo, quando a gente pensa no alicate, quando você aperta a barra do alicate ali, né, o cabo do alicate, você está fazendo uma força potente. Agora, existe, se você estiver segurando alguma coisa, por exemplo, com esse alicate, esse algo que você está segurando, ele vai criar uma certa resistência a ser apertado. E essa resistência cria, então, no alicate, essa força chamada de força resistente. Bom, por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Isto é, como o braço do alicate para o lado do cabo, por exemplo, é maior do que o lado para onde ele segura os objetos, então quando você aperta, essa força ela é potencializada, né, para conseguir apertar os objetos que estão do outro lado do alicate. Então, como a distância é maior, se a gente pensar em termos de torque, por exemplo, vamos imaginar que o objeto é em equilíbrio, você está segurando alguma coisa com um alicate. Como o braço é maior e o torque tem que se equilibrar dos dois lados, então, para ele estar em equilíbrio, então você vai fazer uma força menor, porque a distância do ponto de apoio é maior do que ali do outro lado. Quer ver? Vamos dar uma analisada nisso aqui, ó. O torque, ele é força vezes
distância. Então, se a gente pensa no alicate, observe que no alicate, o ponto de apoio dessas alavancas está ali naquela bolinha central do alicate. Toda a distância daquela bolinha até a ponta do cabo do alicate é a distância de onde pode estar sendo aplicada a força potente. E a distância do pedacinho lá de cima do alicate é a distância de onde estará sendo aplicada a força resistente. Observe que quanto maior a distância, menor é a força para o mesmo torque. Elas são inversamente proporcionais. E quanto menor a distância, maior a força. Então ali, para o alicate, mesmo que você tenha uma força potente pequenininha, você vai conseguir ter um torque grande. Só que como do outro lado você tem uma distância pequena, então você vai ter proporcionalmente uma força grande. De maneira que no alicate a força de resistência ela é sempre maior do que a força de potência. A força potente a força potente é menor do que a força resistente ali no caso do alicate. Bom, essa situação ela vai se repetir, por exemplo, ali no carrinho de mão. Observe que o local onde você aplica a força do carrinho de mão, que é o cabo do carrinho de mão, ele está mais longe do ponto de apoio, que é a roda da frente do carrinho de mão. O ponto de apoio do carrinho de mão é a roda da frente. Então a distância que você está da roda da frente é maior do que as coisas que estão dentro do carrinho. As coisas que estão dentro do carrinho, provocando força resistente, elas estão mais próximas do ponto de apoio. Então, neste caso aí, a força potente ela também vai ser menor do que a resistente, porque a distância que você está segurando é maior. Então, as duas coisas se equilibram. O mesmo vai acontecer ali para o abridor de garrafas. Então, até a ponta do cabo onde você pode puxar esse abridor, tem uma distância maior do que a distância que está a tampinha do ponto de apoio desse abridor, não é? Então, mesmo esquema das outras duas. O quebra-nozes, você coloca a nozes ali dentro e observe que o ponto de apoio dele é bem na pontinha ali do quebra-nozes. Então, a nozes ela está próxima desse pontinho, a distância é pequena. E você faz força no cabo, lá longe desse ponto de apoio. Então, essa força ela vai ser menor do que a força resistente. Essa situação ela só se inverte na pinça. Porque observe que na pinça, o ponto de apoio da pinça é a região lá atrás, onde as duas garrinhas da pinça se encontram. E o local onde você coloca a mão é mais próximo desse encontro das duas partes da pinça do que a ponta dela, onde você estará segurando os pelos, por exemplo. Então, como a distância para o local onde está sendo aplicada a força resistente é maior do que a distância onde está sendo aplicada a força potente, então, neste caso, a força potente é maior, ela precisa ser maior do que a força resistente, o que nos leva à alternativa letra A. Muito bem, questãozinha bastante curiosa, teórica, mas de muita análise, né, das coisas que estão acontecendo aí. E aí, claro, convém sempre, se você ficou aí com dúvida, dar uma olhadinha nos tipos de alavanca que existem para você conseguir identificar melhor onde estão os pontos de apoio, né, das alavancas aí que existem, de todos os tipos que existem, interfixa, né, e etc, etc. Muito bem. Vamos para a nossa próxima aqui, então. Nossa próxima questão, opa, outra aí de equilíbrio, hein? Agora a gente tem um saco de arroz ali pendurado, parece? Bom, vamos dar uma olhadinha no que ele diz pra gente. Em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, completamente normal, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. E em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma das suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Então observe, a gente tem ali essa barra, que ela está sendo apoiada em um único ponto, e tem do outro lado um saco de arroz de 5 quilos pendurado. E essa diferença ali, de onde a barra está atuando, né, da direção onde a barra está, ela não está exatamente no centro, isso provoca então equilíbrio dos dois lados aí da nossa barra, uma coisa equilibra a outra. Aí vem a pergunta, nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então vamos observar algumas coisas aqui para a gente conseguir descobrir a massa dessa barra. Primeiro, observe que o meio da barra está aqui, ó, onde estou representando para você com a letra azul. Se não houvesse saco de arroz pendurado,
então essa barra deveria estar apoiada por aquele ponto onde está a setinha azul para ela ficar equilibrada. Você concorda comigo? Porque daí a gente ia dividir a massa dela exatamente ao meio aos dois lados e ali ia se equilibrar dos dois lados, considerando ela como uma massa homogênea, assim como o enunciado nos diz. Mas não está. Existe esse espaço aqui, ó, onde está deslocado o ponto de apoio. Isso faz com que a barra pese mais de um lado do que do outro, e aí você consegue equilibrar esse peso dela utilizando ali o saco de arroz de 5 quilos. Beleza. Então vamos lá. O que tem que acontecer para ela ficar parada, para ela estar estática? Bom, a soma dos torques tem que dar zero. Isso é, o torque que está do lado esquerdo ali, provocado pelo arroz que está pendurado, tem que ser igual ao torque que está do lado direito. Porque, repito, se um dos torques forem maiores, então a barra vai rotacionar. E a ideia aqui é que ela não rotacione, que ela permaneça em equilíbrio. Bom, quem é então o torque do lado esquerdo? Bom, o torque do lado esquerdo vai ser o peso do saco de arroz que está pendurado ali, vezes a distância que ele está do ponto de apoio. Bom, e do lado direito? Do lado direito vai ser o peso, só que o peso da barra vezes a distância que ela está do centro de apoio. Observe que quando a gente trabalha com esses corpos extensos, a gente precisa enxergar onde está o centro de massa desses objetos. Ou seja, se fosse para a gente eleger um ponto onde essa massa está concentrada, que ponto seria esse? E é ali indicado também pela seta azul, né? Ali seria o centro de massa dessa nossa barra, só que ele está deslocado, né, em relação ao ponto de apoio. Então vamos substituir aqui as informações. Peso do saco de arroz é massa dele vezes a aceleração da gravidade. Bom, massa dele 5 kg, aceleração da gravidade 10. E a distância que ele está do ponto de apoio nós não sabemos, porque ele não entregou essa distância para a gente. Mas a gente sabe que tem 3 pedacinhos daquele ali que está representado com a setinha laranja. Então eu vou chamar cada pedacinho daquele ali de x, por exemplo. Então a distância do saco de arroz até o ponto de apoio é de 3x. Agora, vamos pensar o peso, né, da nossa barra do lado direito. Bom, o peso dela vai ser massa, que é o que a gente quer descobrir, a massa dela, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Agora essa massa ela está concentrada a que distância do ponto de apoio? De apenas um quadradinho, olha lá, apenas o quadradinho laranja. Ah, professor, mas eu não preciso usar todos os outros que vem depois? Não. A massa, a gente considera ela como do centro de massa do nosso objeto ali. Então, m vezes 10 vezes x. M da massa, 10 da aceleração da gravidade, x da distância ali, substitui o d2 por x, então. Bom, agora a gente vai operar isso aqui, então. Para operar, tenho 10 de um lado, tenho 10 do outro, eu posso sumir com esse 10 aqui. Eu tenho x de um lado, eu tenho x do outro lado, eu posso sumir também com esse x. O que vai sobrar para a gente de um lado, então, é 5 vezes 3, que dá 15. Do lado direito sobrou só o m. Portanto, a massa dessa barra é uma massa de 15 quilogramas. Olha só, hein? Questãozinha fácil de calcular, mas talvez de interpretação não tão intuitiva, né? Essa ideia ali de que o peso da barra precisa ser considerado no centro de massa dela é talvez o pulo do gato para você conseguir resolver essa questão aqui, então. Beleza? Ficou claro? Ficou top? Que bom, então, que você conseguiu me acompanhar até aqui. Foi um grande prazer estar com você nesses momentos. Fica aí um forte abraço e um beijo para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem, muito bem. Já mandaram bem em biologia, já mandaram bem em física, preparadíssimos para mandar bem em química. Lembrando, simulado de humanas já está disponível no seu CPB Provas, todo o materialzinho no Eclair. Não se esqueça, semana que vem, fechamos o nosso ano do Chave do Enem, hein? Mas então, é óbvio que você está esperando, porque agora ela está chegando. A professora Dani de Química está aqui do meu ladinho, esperando para entrar. Profe, vem para cá, porque o tempo é seu e rodou a vinheta. Olá,
Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez estamos aqui para resolver os nossos exercícios de química. E lembrando que a química, né? Para a química, esse é o nosso último encontro do ano, já estamos ali quase de férias, né? Mas não podemos sair de férias sem finalizar essas questões. Então bora lá, pega seu material, as suas dúvidas, anote elas e vamos começar. Lembrando que eu selecionei essas questões, tá? Então a ordem pode não ser a mesma, mas você consegue identificar as questões, tá tudo tranquilo. Então vamos lá. Bom, vou colocar aqui, pedir para a produção colocar aqui os slides para mim, certo? Para darmos início. Então olha lá. Primeira coisa, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, né? Quais são os dois tópicos que vão embasar as questões? Radioatividade do módulo 3 e as leis das reações químicas, certo? Do módulo 4. Então, o nosso foco ficará nesses dois tópicos. A primeira questão, então, ela fala sobre o tópico 3, né? O módulo 3 da apostila radioatividade. Então, a questão traz a seguinte pergunta. As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originadas em transições nucleares, raio-x, transições eletrônicas, alfa, núcleos de hélio, né? Essa questão da partícula alfa, esses núcleos de hélio, é porque a partícula alfa ela tem uma massa, né? Ela tem uma massa e ela tem uma carga. Elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação. Então nós temos ali a gama, o raio-x, né, a partícula alfa, os elétrons, os nêutrons, a massa, a carga. Então a partícula alfa tem carga positiva, o elétron carga negativa, o nêutron, né, não tem carga. A massa, então olha lá, né, quem tem a maior massa é a partícula alfa. Então essas informações elas são importantes. Por quê? Porque o exercício pede então, né, que para uma mesma intensidade de radiação, a que tem menor poder de penetração em tecidos é a radiação. Então ele quer saber, olhando todos esses tipos de radiação que nós temos ali, qual vai ser aquela que não vai penetrar, que tenha menor, né, poder de penetração ali. Então, se eu não sei, se eu não conseguir identificar na tabela, porque a tabela já nos dá ali, né, algumas, já nos dá a resposta, mas vamos lá. Eu trouxe essa imagem, né? Na apostila de vocês tem uma imagem bem parecida com essa. E olha só, eu tenho um núcleo instável que foi bombardeado com um próton, enfim, ou um nêutron. Nesse caso é um nêutron, que ele colocou ali partículazinhas, a coloração está um pouquinho diferente. Mas o que acontece com esse núcleo instável? Eu tenho a emissão da partícula alfa, da partícula beta, do raio-x, do raio gama e da partícula de nêutron, certo? E aí eu tenho um papel, um desenho de um corpo, o aço e o concreto, né? Esse aço aí também pode ser o chumbo. E eu tenho ali até onde cada partícula ela vai percorrer. E se nós analisarmos pela partícula alfa, ela tem uma massa maior e ela ser positiva, então ela tem ali, né, massa 4, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, então ela é mais pesada. Quer dizer que ela é mais lenta, ela não consegue percorrer uma distância muito grande. E também por ela ser mais volumosa, né, ter uma massa, ela não consegue, né, ela não tem uma capacidade de penetração. Então a gente já consegue observar que a partícula alfa ela não consegue nem penetrar uma folha de papel. Já a partícula beta, que nós chamamos de um elétron acelerado, certo? Não tem massa, mas tem carga -1. Ele não tem massa, ele é mais leve, então ele consegue percorrer ali uma distância um pouco maior. O que acontece? Ele consegue atravessar o papel e consegue ali atravessar pequenas camadas, né, da pele, ela consegue chegar ali. O raio-x passa pelo nosso corpo, né? Quando a gente vai tirar um raio-x, fazer um raio-x, a gente consegue ver, percebe-se isso pelo exame.
A radiação gama, ela consegue também atravessa o aço e é bloqueada pela camada de concreto. E a partícula neutra ali, ela consegue, né, percorrer ali todo o processo, basicamente, né? Então, analisando a nossa questão, eu quero algo que não tenha, que tenha um baixo poder de penetração. De todas as radiações que o exercício me deu, a que se enquadra nisso é a radiação, né, alfa. Por quê? Porque ela tem uma maior massa, ela não consegue se deslocar tanto, ela tem um maior volume, então ela tem um baixo poder de penetração, ela não penetra, né, no caso. Eu espero que essa questão vocês tenham acertado, tá? Bem tranquilinha, bem teórica, sobre os tipos de radiação, ok? A próxima é ainda sobre radioatividade, só que ela envolve um cálculo, né? Ela envolve ali um tempo de decaimento desse material radioativo. Então ela fala assim: os pesticidas, organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão de suas elevadas toxicidades e a persistência no meio ambiente, eles foram banidos. Considerando a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura em que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. Ou seja, né, ele vai durar ali, o tempo de meia-vida dele é de 5 anos. Quer dizer que passados esses 5 anos, aquela amostragem que eu tinha de 500 gramas, ela vai decair pela metade, né? Então começa ali o decaimento, né? Ela vai perdendo o seu... parte da sua massa vai perdendo a sua função, né? Ou a sua liberação de radiação, ou a sua toxicidade, perdão. O exercício, ele quer saber, então, né? Se eu tenho 500 gramas de pesticida e o tempo de meia-vida é de 5 anos, ele quer saber a massa, quanto de pesticida eu vou ter passados-se 35 anos, né? Que ainda vai estar desenvolvendo esse poder, né? Liberando essa toxicidade para o meio. Então, para isso, eu pego as informações. Bom, tem uma formulazinha, que é essa daqui que eu coloquei para vocês. Massa é igual a massa zero dividido por 2 elevado a x. Mas o que é isso, né? Então, o M é a massa residual, é a massa final, é a massa que sobra, né? Passado-se o tempo de meia-vida. M0 é a massa inicial, que nesse caso, né, é a quantidade que eu tinha do pesticida. A massa residual é aquilo que vai sobrar após os 35 anos, então é aquilo que eu quero descobrir. E o X é o número de meia-vida, ou seja, quantas meia-vidas, por quantos períodos de decaimento aquela amostra passou ou irá passar, certo? Levando em consideração que ele quer num período de 35 anos e que o tempo de meia-vida do pesticida é de 5 anos, então eu faço uma divisão, 35 dividido por 5. E aí eu sei que a quantidade de meia-vida que ele vai passar, o tempo, né, que ele vai passar por 7 ciclos ali de meia-vida. Então eu achei o valor de X. Bom, se eu tenho a massa inicial e se eu tenho o tempo de meia-vida, o número de meia-vidas, eu faço a substituição na fórmula. 500 gramas dividido por 2 elevado a 7. Quando eu faço 2 elevado a 7, eu tenho 128, certo? Dividindo 500 por 128, então a massa residual ou a massa final, né, do pesticida aí após 35 anos vai ser de 3,9 gramas, certo? Então uma quantidade ali, depois de 35 anos, né, de meio quilo eu vou para 3 gramas, né? Então uma quantidade aí bem pequena. A única resposta é a letra A, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse cálculo, não esqueçam de tirá-las, tá? Sanem essas dúvidas. Mas é um cálculo bem tranquilo. Você vai ver o tempo que vai percorrer e aí você consegue determinar a massa final ou a massa inicial, ou passado-se ali algum tempo, né? Você consegue ir trabalhando com esse decaimento desse material, com essa diminuição ali de toxicidade ou de radiação, quando eu estiver falando de um elemento radioativo diretamente, ok? As nossas 3 últimas questões, elas já são mais voltadas para a conservação de massa, né? Para o módulo 4, que é a lei das reações químicas, principalmente a lei de Lavoisier, né? Que vai trabalhar com a conservação de massa, ou seja, a massa inicial ou a massa do reagente tem que ser igual à massa final ou à massa dos produtos. Mas vamos lá.
Para essa questão, nós temos um texto base, então é uma questão ali um pouquinho extensa, tem todo um texto para a gente tirar algumas informações desse texto. A tiquira é um destilado de mandioca muito popular no Maranhão. Alguns consideram a tiquira a verdadeira aguardente brasileira por ser feita de mandioca, uma planta nativa. A aguardente tiquila destilada produzida a partir do mosto fermentado da mandioca, originalmente incolor. Adquire uma cor azulada em razão da adição de folhas ou de flores da tangerina durante o processo da destilação. A obtenção do álcool no processo de fermentação ocorre conforme a reação química a seguir. Então, eu tenho a glicose e aí ela vai se decompor, né? Lembram de reações de decomposição? Eu tenho um único reagente formando 2 ou mais produtos, que é o CO2 e o etanol. Alguns produtores informais adicionam um corante chamado violeta de metila, conforme a estrutura representada a seguir, que garante um vívido azul arroxeado à bebida. Na química, essa substância é utilizada como indicador para o intervalo de pH com valores de 0 a 1,6, quando apresentada a coloração amarela. Então, está aqui a molécula, né, do indicador violeta de metila, ela tem todo esse volume, é uma molécula orgânica, mas para a gente responder a questão, então, nós lemos o texto, agora vamos ler o que a questão ela pede, né? Levando-se em conta as leis ponderais, né, as leis das reações químicas, e supondo-se que uma reação de obtenção do álcool a partir de 450 gramas de glicose. Então, como que eu chego no álcool, no caso no etanol? A glicose se decompõe em CO2 e álcool. E agora eu tenho uma quantidade de glicose que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com exatos 450 gramas. Tem um rendimento de 100%, quer dizer que tudo que eu colocar de glicose vai ser convertido em etanol. O exercício me pede, então, qual vai ser a quantidade de etanol produzido em gramas, tá? Então, eu vou fazer uma regra de 3. Eu vou fazer uma proporção, né? Só que para isso, eu preciso identificar uma coisa. Primeiro, quando eu olho a equação de decomposição da glicose em etanol, a equação ela está balanceada, a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que eu tenho antes da reação é exatamente igual à quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que eu tenho depois da reação. Quando a gente olha ali, ó, eu tenho 6 carbonos e após a reação eu tenho 1 na molécula do CO2 e 2 na molécula do etanol, então me dá um total de 3. Não está balanceado, então o primeiro passo é fazer o balanceamento, senão a proporção, né, não vai dar certo para esse cálculo. Então, fazendo o balanceamento, na verdade, eu vou acrescentar o 2 no CO2, né, na frente do CO2 e na frente da molécula do etanol. Eu só reescrevi ela de uma outra forma, mas se vocês contarem, né, eu tenho um total de 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, então tá tudo certo, certo? Tá balanceado. Qual que é a minha relação entre a glicose e o etanol? Então, a relação é que 1 mol de glicose, ou seja, uma porção de glicose, é capaz de produzir, né, vai produzir 2 mols de etanol, ou seja, 2 porções. De uma porção de glicose eu vou obter 2 porções de etanol, certo? Mas o exercício em nenhum momento está trabalhando com quantidade de matéria, com mol. Ele está trabalhando com a massa em gramas, certo? Então eu tenho que fazer essa conversão. Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou usar o conceito, né, que vocês já viram lá do 3º bimestre e desse agora, que é a massa molar, relação gramas por mol. Eu pego a fórmula molecular da substância e isolo, né? O que eu tenho? Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos de carbono? 6. Quantos átomos de hidrogênio? 12. Quantos átomos de oxigênio? 6. E aí eu multiplico pela massa, nesse caso a massa molar, unidade gramas por mol, certo? Então 6 vezes 12, 12 vezes 1 e 6 vezes 16, então cada um com a sua respectiva massa.
Fazendo o cálculo, então, eu tenho 72 gramas por mol de carbono, com 12 gramas por mol de hidrogênio e 96 gramas por mol de oxigênio. Só que a molécula da glicose, né, a porção da glicose, ela é formada pela junção de tudo isso daí. Então, eu tenho que somar, porque tudo isso vai compor, né, a massa molar da glicose. Então, no total, eu tenho, para cada 1 mol de glicose, 180 gramas. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o etanol, porque eu tenho que trabalhar com os dois com a mesma unidade, já que eu quero a massa em gramas, ok? Então, massa molar, perdão, da glicose não, tá? Aqui é o etanol. Mas a fórmula tá certa, só o nome aqui que deu uma erradinha, faz parte. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quantos carbonos? 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio, certo? A massa do carbono, 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Faço a multiplicação, eu vou ter aqui, ó, os resultados, 24, 6 e 16. Lembrando que a molécula do etanol é formada por tudo isso, então eu somo mais uma vez, e aí eu vou ter que a massa molar do etanol para cada 1 mol de etanol eu tenho 46 gramas, certo? Transformei, consegui trabalhar com todo mundo, né, em gramas por mol. Então, eu vou lá e vou substituir ali. Se eu tinha 1 mol de glicose, na verdade, eu tenho 1 vezes 180 gramas. Se eu tenho 2 mol de etanol, eu tenho 2 vezes a sua massa em gramas. Então, eu tenho 2 vezes 46 gramas de etanol. Resolvendo isso daqui, então, 180 gramas de glicose produz 92 gramas de etanol, certo? Essa é a relação que eu tenho. No entanto, o exercício fala que ele usou 450 gramas de glicose. Ao usar essa quantidade, 100% foi produzido, quanto de etanol essa quantidade em massa vai me proporcionar, certo? Então, é uma regrinha de 3. Eu tive que fazer o cálculo da massa molar, mas agora eu faço o cálculo da regra de 3 para saber essa proporção. Então, 180 vezes x, 450 vezes 92, certo? Como que eu vou isolar o x? Passo que está multiplicando, dividindo, fazendo a divisão, então eu cheguei que a quantidade de etanol que eu vou produzir a partir de 450 gramas de glicose é 230 gramas, certo? Bem tranquilo, são cálculos tranquilos, vocês têm a tabela periódica, dá para consultar. E aí, a nossa resposta correta, então, é a letra C, 230. E aí, como que vocês estão indo? Eu sei que a partir de, né, do último semestre, o cálculo apareceu muito mais para vocês na química. Mas são cálculos tranquilos. A gente só precisa entender o que o exercício quer, né? O que ele me forneceu e montar a relação. Às vezes calcular a massa molar, às vezes a massa molecular, né? Então, só tomar cuidado aí com esses termos, ok? Bom, o nosso quarto exercício, ele tá aqui com uma tabela, mas essa tabela também é muito simples, né? Então, ele fala assim, as substâncias representadas por A e B reagem, então eles são os reagentes, eles ficam do lado esquerdo da minha reação e formam os produtos C e D. Então, foi produzido C e D. Eu preciso conhecer? Não, porque nesse caso eu só quero trabalhar com a massa, então não preciso conhecer a espécie, tá? 2 experimentos foram realizados com essas substâncias em um sistema fechado, quer dizer que ele está totalmente isolado. Tudo que está ali vai continuar ali, independente do tipo de reação que for acontecer, certo? E as massas dos reagentes e produtos são representadas a seguir, tá? Então, você tem o experimento 1, massa dos reagentes, massa do produto. Experimento 2, massa dos reagentes, massa dos produtos. Considerando que os reagentes estão em proporções estequiométricas, certo? Então, já levando em consideração as suas proporções, então, quanto eu vou precisar de um para reagir com o outro, certo? E que a reação se processa com consumo completo dos reagentes, ou seja, não vai sobrar nada, né? Não vai faltar nada, vai reagir todo mundo. Os valores das massas que completam a tabela são... Então, olha lá, ele deu as alternativas, né? Passei um pouquinho rápido, mas está aqui. A tabela é essa daqui. Esse daqui, especificamente, trabalha a lei da conservação de massas, lei de Lavoisier, que é a quantidade, a massa que eu tenho no reagente é exatamente igual à massa que eu vou ter no produto. Então, tudo que eu tenho antes da reação, eu tenho que ter depois da reação, certo?
Então, no experimento 1, por exemplo, eu sei que de reagente eu tenho 4 gramas mais X, que eu desconheço, e isso formou o produto C e D, que eu obtive 8 gramas do C e 12 gramas do D. Se a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, eu vou fazer essa soma. Então, quanto que é 8 mais 12? 20. 4 mais X, certo? Tem que ser igual a 20. Como que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esse X. Se o 4 está positivo, eu passei para o outro lado negativo, subtraindo, né? Então, 20 menos 4 me dá um total de 16. Se eu pegar 16 mais 4, 20. Então, a massa do produto está sendo exatamente igual à massa do reagente. Agora, eu descobri a massa do reagente X. Bom, agora nós vamos para o experimento 2. No experimento 2, o que eu desconheço é a quantidade do produto D. Mas o cálculo vai ser o mesmo. A quantidade que eu tenho antes, ou seja, a massa dos reagentes tem que ser exatamente igual à massa dos produtos, né? Então, eu fiz uma divisãozinha, vamos lá. Experimento 2. Separação, divisão só do quadro, tá? É só subtração, tá tudo certo com essa matemática por hora. Bom, experimento 2. Eu sei que de reagente eu tenho 3 gramas de A com 12 de B, formando 6 de C e D, Y, né? Não conheço. Então, se eu sei que antes tem que ser igual a depois, eu vou somar 3 mais 12, 15, ok? E é igual a 6 mais Y. Então, para descobrir o Y, o que eu tenho que fazer? Isolá-lo. Então, eu vou fazer 15 menos 6 é igual a Y. Y, então, é igual a 9. Então, descobri a massa do produto D. Achei a massa do reagente né, B, no caso do experimento 1, e no experimento 2 eu achei a massa do produto D, ok? Então, a alternativa correta só pode ser a letra E. Bem tranquilo, né? Espero que todos tenham acertado. E vamos, então, finalizar nossa última questão do ano, também sobre conservação de massa, só que essa daqui, né, ele me deu uma reaçãozinha, me deu ali um segundo experimento em que eu não conheço nem o hidrogênio, nem a amônia, tá? Então, é só uma relação. Então, vamos lá. Uma das consequências da lei de Proust, que é a lei da proporção, é o cálculo estequiométrico, pois em uma transformação química, as substâncias reagem entre si, sempre na mesma proporção. Então, se eu tenho 1 mol reagindo com 2 mols para formar 2 mols, essa proporção é sempre constante. Se eu dobrar a quantidade de 1, eu tenho que dobrar as outras proporções, caso eu queira ali uma reação de 100% de aproveitamento, ok? Dos reagentes, por exemplo. Bom, um estudante elaborou um quadro fazendo previsões das massas envolvidas na reação da formação da amônia, supondo um rendimento de 100%. Então, formação da amônia, que ali naquele Gzinho que tem na equação, não era para ser um traço, mas acho que é um erro da questão, tá? Então, é só colocar ali, quer dizer que o N2 mais 1 mol de N2 mais 3 mols de H2 formam 2 mols de amônio, tá? Essa é a proporção, 1 para 3 para 2, ok? Então, ela está balanceada, ele me deu as quantidades, só que ele pede o quê? Os valores das massas em gramas que correspondem a X e Y no quadro apresentado. Então, vamos lá. Aqui são as alternativas, vou pular porque também ficava um pouquinho extenso. E aqui está o nosso quadro e a nossa equação. Já está balanceado, eu já tenho a proporção. Se a proporção já está ok, não tem ninguém em excesso, ninguém limitando, né? Tá sendo bem proporcional a relação, então eu posso fazer o cálculo da seguinte forma. Por exemplo, eu sei que 14 gramas de nitrogênio são responsáveis, né, vão reagir com 3 gramas de hidrogênio, certo? Então, para consumir 14 gramas de nitrogênio, eu preciso de 3 gramas de hidrogênio. Só que no segundo experimento, eu não coloquei 14 gramas no nitrogênio, eu coloquei 70. 70 gramas de nitrogênio vão reagir com quantas gramas, né? Com quantos gramas de hidrogênio? X. Então, eu posso fazer uma regra de 3 também, tá? Mesmo sendo a lei de proporção, eu tenho ali já mostrando que a proporção é essa, né? Então, eu faço da seguinte forma. 14 vezes X, 70 vezes 3.
Vou pegar aqui, vou isolar o X, vou descobrir o valor de X, né? 210 dividido por 14, 15 gramas de hidrogênio, certo? Posso fazer pela proporção também? Posso, mas posso montar a regra de 3, porque a regra de 3 ela vai aí me provar mesmo que o cálculo, meu raciocínio, ele está correto. E o segundo, então, eu preciso descobrir também Y. Quem que eu posso fazer? Eu posso fazer uma relação entre o nitrogênio e a amônia ou o hidrogênio e a amônia. Eu peguei o nitrogênio mesmo, tá? Então, vocês podem ter usado o caminho da proporção, pode usar o caminho da regra de 3 e pegar o hidrogênio com a amônia, não tem problema. Nós temos que chegar no mesmo resultado, já que a proporção ela é constante, ok? Então, 14 gramas de nitrogênio são necessários para formar ali 14 gramas de amônia, tá? Tem um errinho aqui também, amônia. Então, nesse caso, quantos gramas de amônia eu vou precisar quando eu estiver 70 gramas de nitrogênio, né? O negócio do copia e cola não dá certo de vez em quando. E eu acabei de ver nisso, né? Então, 14 vezes x, 70 vezes 17, isolo x e aqui eu coloquei certinho, tá vendo? Então, eu queria saber a quantidade de amônia, tá? Então, 85 gramas de amônia são produzidos a partir, né, de 70 gramas do nitrogênio. Então, eu achei o valor de X, a quantidade de hidrogênio que eu usei no segundo experimento, e a quantidade de amônia que foi produzido, ok? E se você fizer ainda a lei da conservação de massa, você vai ver que 70 mais 15, que são os meus reagentes, tem que dar 85, porque a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto, certo? Então, a gente consegue fazer ali, resolver esse exercício usando ali a proporção ou a lei de Lavoisier, né, da conservação de massa, chegando ali na nossa alternativa correta, a letra A. Tudo bem, pessoal? Bom, por hoje, por esse ano, foi só. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, espero vê-los novamente no ano que vem. Terminem aí o finalzinho que falta com muito gás e boa sorte. Até a próxima. Tchau, tchau.